A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha aqui pelo canal EBD, Palavra de Vida para você. Você que está chegando agora é muito bem-vindo também. Eu sou o professor Edson, juntos nós estamos estudando aqui na classe dos adultos a revista da Igreja Assembleia de Deus que tem como tema a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Esta revista está sendo estudada neste segundo trimestre de 2024. E hoje, irmãos, nós estaremos estudando a lição de número 4, que tem como tema como se conduzir na caminhada. Lembrando aos irmãos que as 3 lições anteriores estão aqui postadas no nosso canal em uma playlist chamada Nossa Carreira. Amém? Você pode estar ali consultando se você perdeu alguma aula, alguma lição, e pode estar aqui se interagindo, deixando seu comentário, divulgando este canal, porque o único objetivo nosso aqui é divulgar a palavra do Senhor. Nesta oportunidade, irmãos, esta lição será estudada no dia 28 de abril de 2024 e nós temos como palavra-chave aqui para esta lição, irmãos, a palavra conduta, e esta palavra que direciona todo o sentido da nossa aula hoje. Haja visto o tema, como se conduzir na caminhada. Esse conduzir, ou esta conduta, é o nosso viver diante das circunstâncias que nos são adversas. Por quê? São tantas as lutas que nós travamos e o que fazer diante delas. Então nós estaremos estudando esta temática na lição de hoje. Nós temos como texto áureo Colossenses capítulo 4, no versículo 5, que diz assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Então, neste caso aqui, este andai aqui é a mesma coisa que dizer assim, viva com sabedoria. Por quê? Porque tem muita gente aí fora que a única Bíblia que eles estão lendo é a nossa conduta. Costumo dizer que nós somos exemplo por vista e não exemplo por falar. Amém? Nós temos como verdade prática aqui, a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Por que num contexto de oposição? Porque nós estamos na contramão do que este mundo que jaz no maligno, ele nos oferece. Olha o que 1 João, capítulo 2, no verso 15 vai dizer, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por isso nós vivemos na contramão. A nossa conduta tem que ser na contramão de tudo aquilo que a sociedade acha normal. Também gosto de um texto lá em Isaías capítulo 5, no verso 20, onde a palavra do Senhor vai dizer que eles trocaram o bem por mal. Aquilo que é ruim agora é bom, e aquilo que é bom eles estão falando que é ruim. Então, neste contexto aqui, nós estamos na contramão destes prazeres que o mundo aí ele vem a oferecer. Nós temos então, irmãos, como objetivos para a nossa lição de hoje, apontar o padrão de conduta cristã descrito na palavra de Deus. Segundo, explicar que a caminhada cristã deve ser conduzida com prudência e sabedoria. E um terceiro objetivo, advertir qual deve ser o comportamento do crente frente aos dias maus. Aqui também gostaria de enfatizar com os irmãos a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra lá em Efésios capítulo 5, do verso 15 ao verso 17, que diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Nós estaremos falando sobre esse conceito de nécio, esse conceito de sábio. Vamos falar também sobre o que é essa expressão remir o tempo nesta lição de hoje, amém? Nós temos como parte motivacional, irmãos, para a nossa aula de hoje, o seguinte temática, o maior desafio da vida cristã consiste em viver neste mundo de modo justo, santo e agradável a Deus. Lembra lá do exemplo, da citação do próprio Deus a respeito de Jó, lá em Jó capítulo 2, no verso de número 3, onde Deus vai dizer assim ao inimigo das nossas almas, homem íntegro,
reto, temente a Deus e que se desvia do mal e que ainda retém a sua sinceridade. Este foi, o marketing, vamos dizer assim, o testemunho do próprio Deus a respeito de Jó. E nós estamos, irmão, vivendo uma situação onde o nosso maior desafio é nos conservarmos, santos, sendo separado destas coisas. O mais justo que nós conseguimos ser diante das pessoas. E também, irmãos, temos que ter uma conduta agradável diante de Deus. E vem uma pergunta, o que fazer para preparar, para lidar com as adversidades que surgem na nossa caminhada, Então, aqui, nesta lição, nós veremos como nós temos que estar preparados. Por quê? Porque esses dias maus, irmãos, eles vão chegar na vida de todos, seja mais cedo, mais tarde, mas uma hora ou outra nós passamos por situações difíceis, situações adversas, situações complexas, amém? Então aqui, como disse aos irmãos, a nossa palavra-chave para a lição de hoje é conduta. E esta palavra conduta, ela significa o quê? Modo de agir, de se portar, de viver, é o nosso procedimento, Essa conduta aqui, ela vai caracterizar a nossa caminhada diante dos que estão fora e dos que estão dentro. A Bíblia vai dizer que Jesus crescia em graça e em sabedoria, perante Deus e perante os homens. Então, as pessoas estão sim olhando a nossa conduta, amém? Nós temos como parte de introdução para a nossa aula de hoje, na jornada da vida cristã, o Pai Celestial estabelece o padrão de conduta para a vida eterna, ou seja, então, existe um padrão de conduta ao qual nós deveremos estar seguindo. E nós vamos adentrar aos tópicos e subtópicos, onde nós estaremos explanando um pouco mais. Por quê? Nesta lição estudaremos a respeito de como devemos nos conduzir pelo caminho que nos leva para o céu. E a respeito aqui deste caminho, João capítulo 14, no verso de número 6, nós temos o seguinte versículo, o próprio Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, este caminho aqui que nós devemos seguir, ele tem um padrão. E quem é o nosso mestre? Quem é o nosso exemplo? Jesus Cristo de Nazaré. Ele nos deixou o padrão para a nossa conduta. Nós temos aqui, então, 3 tópicos, cada tópico com seus subtópicos, que nós estaremos estudando a partir de agora. O primeiro tópico, ele tem como tema o padrão de conduta na caminhada cristã. Primeiro subtópico, Jesus como nosso padrão de conduta. Aqui, irmãos, nós podemos destacar que há um padrão que o Senhor Jesus espera de seus discípulos para fazer a vontade de Deus nesta vida. Ou seja, existe um padrão ao qual foi deixado para que nós possamos estar seguindo. E esta palavra padrão, irmãos, ela tem como significado, no dicionário da língua portuguesa aqui, eu anotei aos irmãos aqui, ele diz assim, norma determinada e aprovada consensualmente pela maioria ou por uma autoridade, que é usada como base para estabelecer uma comparação. Então, neste sentido aqui, esta palavra, ela expressa uma norma determinada por consenso, de uma autoridade maior. Também se torna base para a comparação sagrada, como modelo a ser seguido. Podemos destacar João capítulo 13, no verso de número 15, a palavra do Senhor diz assim, porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então aqui, Jesus Cristo, na sua palavra, ele vem nos orientando. Ele nos deu, ele nos é como exemplo. Então, do mesmo jeito que ele fez, ele orienta. Façais vós também. Ele é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida. Então, o autor da revista, ele pontua aqui. Sim, existe sim um padrão de conduta, e este padrão de conduta, ele é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E nós devemos sempre estar baseados, tendo Jesus Cristo como nosso mestre, como nosso padrão. Olha o que Hebreus capítulo 12, no verso 2 diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé.
Amém? O segundo subtópico, irmãos, ele vai trazer a seguinte temática: fazendo a vontade de Deus. Esse verbo fazendo, né, ando, indo, ele está no gerúndio, ou seja, uma ação continuada. Diz assim, ó: Jesus procurou agradar ao Pai na jornada desta vida, fazendo sempre a sua vontade. Olha o que diz João capítulo 4, no verso de número 34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Próprio Jesus dizendo aqui, ó. Então, o nosso Senhor nos incentivou a buscar a vontade do Pai na oração que ele ensinou aos seus discípulos. Onde? Lá no Pai Nosso. Olha Mateus capítulo de número 6, no verso de número 10. Diz assim, ó: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E qual é a vontade do nosso Deus para a nossa vida? Ela é boa, agradável e perfeita. Amém? Podemos aqui ainda dar sequência a esse subtópico, trazendo aos irmãos, ó, o autor da revista, ele pontua aqui, ó: aos olhos humanos parece muito difícil andar no padrão divino, como de fato o é. Portanto, irmãos, quando nós buscamos auxílio do alto, a ajuda de Deus para estar nesta caminhada aqui, isso é possível. O cristão que deseja ir para o céu procura fazer a vontade de Deus, deixando de lado o caminho do egoísmo, do orgulho e da vaidade, procurando se aproximar e praticar a lei de ouro. E qual que é a lei de ouro? Mateus capítulo 7, no verso de número 12, diz assim, ó: Jesus nos ensina dizendo: tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Essa é a lei de ouro, né? Viver em sociedade é onde termina o meu direito, começa o direito do próximo. Onde começa o meu dever, né, eu não posso repassá-lo a outro a estar fazendo. Amém? O subtópico de número 3, ele vai trazer a seguinte temática, ó: uma vida cristã bem-sucedida. Aqui, irmãos, é bem verdade que nós sabemos que essas pessoas bem-sucedidas, elas procuram espelhar-se em outras pessoas, o autor da revista pontuou aqui, ilustres, equilibradas, resilientes. Ou seja, nós vemos as pessoas, às vezes, querendo pegar só o exemplo ruim das coisas ou das outras pessoas, quando nós deveríamos olhar para o bom exemplo, porque pessoas que tiveram êxito ou estão tendo êxito, seja na sua vida secular, né, ou na sua vida aí profissional, na sua vida social, devem ser exemplo para que nós possamos estar observando e praticando, né? E como Paulo vai dizer, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Ou seja, eu devo imitar a Paulo naquilo que ele fez para se achegar a Cristo, para se achegar a Deus. Agora não, às vezes as pessoas citam assim, mas Paulo também matou, Paulo também prendeu, sim, mas antes dele ter aquele verdadeiro encontro com Jesus Cristo. E o autor da revista, ele pontua aqui, ó, que o apóstolo Paulo diz que estamos numa corrida, né, numa competição espiritual, e por isso devemos procurar o caminho certo. Onde Paulo diz isso? Lá em 1 Coríntios capítulo 9, no verso de número 24, diz assim, ó: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E qual é o caminho certo? O caminho certo, Jesus Cristo. Nós já citamos, né? João capítulo 14, no verso 6, onde Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aqui, ó, podemos ainda pontuar que em Cristo Jesus temos esse padrão e esse modelo. O próprio Jesus Cristo, texto, né, que nós já lemos aqui, ele citou lá em João capítulo 13, no verso de número 15, ó: porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Aí, para terminar esse subtópico aqui de número 3, ó, Paulo escreveu sobre o nosso Senhor, exortando que imitássemos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Isso lá em Filipenses capítulo 2, no versículo de número 5. Então, neste primeiro tópico aqui, nós aprendemos, né, sobre o padrão de conduta na caminhada cristã. E o resumo deste tópico, ele diz assim, ó: Jesus é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de
vida. Amém? Nós devemos estar sempre focados, né, nas coisas que vêm de cima, nas coisas que vêm do alto, para que não, né, nos embaracemos, né, com as coisas deste mundo. O tópico de número 2, ele vem trazendo, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Aqui também nós estaremos estudando os seus 3 subtópicos. E o primeiro tem como tema: o que é prudência? Né? Prudência, irmãos, nós podemos definir aqui, ó, no capítulo 5 de Efésios, em 3 partes. Ó. A primeira, a caminhada do cristão em amor. A segunda, caminhada sábia. E a terceira, uma trajetória cheia do Espírito Santo. Então, em Efésios, capítulo de número 5, o apóstolo Paulo ensina a respeito da caminhada do cristão neste mundo. Neste capítulo, a palavra prudência se destaca. Então, queria trazer aqui aos irmãos, né, um texto lá de Provérbios, capítulo 9, no versículo de número 10, que vem dizendo assim, ó: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Então, nesse contexto aqui, ó, dessa palavra prudência, tem a conotação de compreensão e discernimento, né? Podemos ainda trazer que esta palavra, né, ela traz a ideia também de ensino, de instrução e capacidade para ensinar. Já no Novo Testamento, também gostaria de estar lendo um texto aqui com os irmãos, lá em Efésios capítulo 1, no versículo de número 8, diz assim, ó: que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Nesse sentido aqui, então, ó, a palavra remete a algo que Deus derramou sobre nós, ou seja, toda a prudência, entendimento, conhecimento e amor à vontade de Deus. Então, podemos aqui, segundo o autor da revista, conceituar prudência como virtude que nos permite agir com cuidado e moderação diante das situações desafiadoras. Por quê? Quando tudo vai bem, né? Quando tudo vai bem, vamos entender aqui esse contexto. Nós, às vezes, damos uma relaxada com a nossa prudência, né? Com o nosso conhecimento, com a nossa capacidade de ensinar. Mas quando a coisa começa a dar uma apertada, né? Como estudamos, né? Na lição dos juvenis, né? Do domingo passado, quando a panela começa a ferver, como Deus pergunta ali para Jeremias: o que veio, Jeremias? Ele fala: olha, eu vejo, da segunda vez ali, eu vejo uma panela ferver. Então, quando as coisas começam a ferver, e aí sim, irmãos, nós temos que estar nos pés de Cristo, buscando prudência, buscando sabedoria, para agir com cuidado e moderação diante das adversidades. Olha o que Provérbios capítulo 16, no verso 16, vai dizer, ó: quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Amém? Então, caminhando aqui para o segundo subtópico, diz assim, ó: não andeis como nécios. Agora nós vamos estar estudando o que nós lemos lá na nossa leitura bíblica em classe, ó. Efésios capítulo 5, no verso de número 15, vou aqui ressaltar aos irmãos novamente, diz assim, ó: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Então, primeiro subtópico, nós estaremos estudando, né, essa questão de andar como nécios. Diz assim, ó: Paulo diz que não devemos andar como nécios. Traz a ideia de alguém insensato, tolo, ignorante e embotado. Mas andar como sábio, ou seja, traz a ideia de diligente, cuidadoso, cheio do Espírito Santo para fazer a vontade do Senhor. Então, nós entendemos aqui, né, lá ainda para trazer um texto para embasar o nosso conhecimento, Provérbios capítulo 13, no verso de número 16, todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Então, neste contexto aqui, ó, deixa claro que os que vivem na carnalidade jamais poderão agradar a Deus, conforme o apóstolo Paulo, né, diz lá em Romanos capítulo 8, no verso de número 8. Ó: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, então nesse sentido aqui de nécio, é aqueles que estão
andando, que estão tendo uma conduta fora do padrão que Jesus Cristo nos deixou no seu manual de fé e conduta, que é a Bíblia Sagrada, onde ali nós buscamos, né, todas as diretrizes. A Bíblia, ela norteia o nosso viver aqui na Terra. Amém? Então, ó, subtópico de número 3, temos a seguinte temática, ó. Andeis como sábios. Vamos destacar um pouquinho mais agora esta questão aqui de ser diligente, de ser cuidadoso, cheio do Espírito Santo, nesse conceito espiritual. Nessa mesma linha de pensamento, esta palavra aqui, andar como sábio, ela conota uma pessoa hábil, uma pessoa perita, dirigida pelo Espírito Santo, ou seja, são pessoas que andam no Espírito Santo, caminham na luz, na santidade e têm sabedoria, conforme nós lemos lá em Colossenses capítulo 4, no versículo de número 5, que é o nosso texto áureo. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. E nós vamos estudar no último tópico o que é essa temática de remir o tempo. Aqui ainda podemos trazer, ó, que então, neste conceito aqui de ser sábio, somos cheios do Espírito Santo, andamos, irmãos, e caminhamos na luz com sabedoria, com cuidado, com moderação diante das situações adversas. Então, ó, isso faz distinguir entre o que deve ou não deve, ou seja, o que nós devemos ou o que nós não devemos estar fazendo. Há um compromisso de jamais voltar à conduta antiga do mundo. Olha aqui de novo, né, esta palavra conduta que eu trouxe para os irmãos, né, o significado dela, modo de agir, modo de pensar, modo de se portar, modo de viver, ou seja, o nosso procedimento. Amém? Podemos então caminhar para o final deste subtópico de número 3, trazendo aos irmãos que, contudo, é relevante compreender que esta sabedoria não é humana, não surge de cursos acadêmicos, ela é espiritual, vem de cima, conforme conforme Tiago, capítulo 1, no versículo de número 5, que diz assim, ó, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Amém? Então, nós sabemos, né? Nós entendemos e é importante enfatizar que essa sabedoria que nós estamos tratando aqui não é uma sabedoria que vem através de estudos, é uma sabedoria que vem do alto, é uma sabedoria espiritual, é uma sabedoria que vem de cima, e é a que nós devemos pedir, segundo a orientação aqui de Tiago, na palavra do Senhor, devemos pedir ao nosso Deus. Amém? Então, aqui, irmãos, para concluir, né, a sinopse deste tópico de número 2, onde nós aprendemos aqui, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria, diz assim o resumo: a sabedoria do crente o faz discernir entre o que deve ou não fazer. Amém? Tópico de número 3, nós estaremos estudando agora outro verbo no gerúndio aqui, ó, vencendo os dias maus, né? Os dias maus, irmãos, nós não desejamos a ninguém, mas nós temos que ter a consciência de que mais cedo ou mais tarde eles virão e nós temos que estar preparados para enfrentar esses dias maus. Então, o primeiro subtópico diz assim, ó, remindo o tempo. Ó. Podemos dizer que remir é uma expressão usada para se referir à sabedoria dos compradores que esperavam o momento certo para comprar de acordo com o melhor preço oferecido pelo mercado. Aqui então, com a expressão remindo o tempo, o apóstolo Paulo se refere ao cristão que se conduz de maneira proveitosa e sábia no contexto deste mundo, como nós lemos lá na nossa leitura bíblica em classe, né, em Efésios capítulo 5, no verso 16, ó, remindo o tempo, portanto, os dias são maus. Aqui explica, né, para a gente que essa situação aqui, ela surgiu, né, das pessoas ali ter dois esclarecimentos aqui. Ó. O primeiro, redimir, resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço. Em um segundo contexto, ó, comprar para uso próprio. Então,
explicações aqui que nós citamos aos irmãos aqui, era a pessoa estar ali, os negociantes estarem esperando o melhor momento para poder comprar, como se fosse hoje, né, a Bolsa de Nova York. Espera-se um melhor momento, né, compra na baixa e vende na alta. E aqui nesse contexto aqui espiritual, o apóstolo Paulo, né, ele está se referindo a aqueles cristãos que têm uma conduta proveitosa e sábia diante deste mundo. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que há tempo para todas as coisas, né? Tempo para chorar, tempo para rir, tempo para plantar, tempo para colher, né? Tempo para todas as coisas debaixo do céu. O segundo subtópico vai tratar assim, ó, remindo o tempo e a volta do Senhor. Então aqui, ó, quando se falava a respeito de remir o tempo entre os cristãos primitivos, vamos estar agora explicando, né, o subtópico de número 1. Estes tinham em mente a iminência da segunda vinda do Senhor Jesus, ou seja, este esperado acontecimento poderia acontecer a qualquer momento. Por isso, os cristãos eram incentivados a procurar sabiamente aproveitar todas as oportunidades, em especial no sentido de se prepararem espiritualmente para aquele dia. Para qual dia? O dia que nós estamos também aguardando. Qual? A vinda do nosso Senhor. Então, era incentivado aqui ao quê? Não perca a oportunidade de estar preparado. Por quê? Porque nós não sabemos o dia e nem a hora que o nosso Senhor Jesus ele estará voltando para buscar a sua igreja. Ainda podemos destacar aqui ainda que esta volta ela pode ser a qualquer momento. O apóstolo Paulo lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no verso de número 15, olha o que ele registra lá. Ó. Vamos do 15 ao 17, eu gostaria de destacar aqui com os irmãos o verso de número 17. Diz assim, ó, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, essa é a nossa esperança, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso, irmãos, nós temos que nos agarrar a estas oportunidades tal qual essa aqui que Deus está me dando, de ter este canal aqui no YouTube, compartilhar com você aquilo que Deus coloca no nosso coração para a edificação da nossa vida. Oportunidade essa de estar falando do amor de Jesus Cristo através, né, da internet, através deste canal. Por isso é importante você orar, você participar, você compartilhar deste conteúdo aqui. E olha só o subtópico de número 3, irmãos, o que nós estaremos estudando agora, sobre os dias maus. Ó. Outra expressão que chama a atenção é os dias maus, lá em Efésios 5,16, que nós já lemos. Ó. Ela revela que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado, que pode tomar o nosso tempo e nos levar à prática do mal. Então, ó, não podemos nos conformar com esta possibilidade, não podemos ser insensatos a tal ponto, mas entender qual seja a vontade de Deus. No verso 17, né, de Efésios capítulo 5, que está na nossa leitura bíblica em classe, ó, que diz assim, ó, pelo que não sejais insensatos, mas entender qual seja a vontade do Senhor. Então podemos trazer aqui ainda, ó, que como cristãos aproveitemos o tempo para fortalecer nossa vida espiritual e praticar o bem para com os outros, lendo a Bíblia, orando e nos consagrando e também congregando junto com os irmãos. Gostaria aqui de trazer um texto lá de Amós, capítulo 5, no verso 14, que diz assim, ó, buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Olha que texto forte, irmão. Devemos buscar o bem para que nós possamos viver, e assim, ó, o Senhor dos exércitos estará conosco, como nós dizemos. Mas isso tem uma condição, o quê? Praticar o bem. Então, o resumo deste tópico de número 3, onde nós estudamos aqui sobre vencendo os dias maus, diz assim, ó, o crente deve fortalecer a sua vida espiritual para lidar com as adversidades dos dias maus.
Amém? Nós temos como conclusão para a nossa aula de hoje, em nossa caminhada para as mansões celestiais, precisamos seguir o padrão divino, ou seja, precisamos seguir a Jesus Cristo. Isto é, as normas determinadas pelo Pai, que estão inseridas em sua palavra, conforme Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, no verso número 16. Ainda, irmãos, é preciso viver sábia e prudentemente, aproveitando bem as oportunidades de fazer o bem. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando e falando ao seu coração. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 5, que terá como tema os inimigos do cristão. Aí eu pergunto para você, cristão tem inimigo? Vamos ver essa temática, na aula de número 5, que será estudada posteriormente. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu trabalho e o seu ministério. Amém?